Aqui no prédio mesmo? Tá ok. Tá ok. Obrigado. Ele pediu para eu ir na ouvidoria. Ouvidoria? Então o senhor vai sair aqui. Vai lá naquela porta de vidro lá fora, tá vendo? Aquela Lá. outra recepção lá na ponta. Aham. Tal. O senhor vai entrar numa entrada igual essa aqui, ó. Direto. Tá ok então. Tá bom? Tá bom. Obrigado, hein? Por nada. Tá bom. Como vocês veem, aqui que é o núcleo de inteligência da GAECO. Aí ele pediu para atualizar minha foto, entende? Mas que eu não pude mais subir e adentrar para falar diretamente no coração da GAECO. Então, foi dito que eu tenho que ir aqui na ouvidoria. Então eu estou chegando lá. Enquanto eu fazia outra gravação, como eles estão monitorando a situação, chegou uma mensagem que cortou a gravação. Então eu estou começando uma nova e estou chegando aqui na ouvidoria para deixar minhas redes aqui em observação e fazer um recalque desse trâmite de sequestro em andamento. Tá ok? No núcleo da GAECO, eles pediram para eu vir aqui na ouvidoria. Paulo Sérgio Ferreira. Sim, sempre foi. Por quê? Fala o seu RG, Aqui. só para me atualizar seu cadastro. Por que a pergunta no meu CPF? Tá constando outro CPF aí? Não, é porque a gente atualizou o CPF. Como tem muito tempo que o senhor veio, Aham. o senhor deu, foi o RG. A gente está atualizando o CPF. Sim, o RG, acredito que era um outro. E aí eu fui tomado numa delegacia e fui obrigado a tirar isso daqui no DF. Não, mas o seu cadastro estava com isso. Tá com esse ainda? Tá, então foi depois de ter acontecido isso. Eu já tô com a foto atualizada aí, porque ela tirou a foto agora ali também. Aham. Boa tarde. 138. Sala 138. Obrigado. Você vai passar pelo seu diretor, você vai levantar. Tá ok. Ou seja, na primeira vez que eu estive na GAECO direto na sala, o investigador que me atendeu lá não fez nada. Não marcou nada, não colocou absolutamente nada. Essa que é a verdade. Não registrou nada, ou seja, ele prevaricou na informação que eu trouxe. Então, um homem negro não pode denunciar. Aqui na capital bosta, Brasília, o que vale é que os negros sejam mortos também. Eu estou procurando a sala aqui para daqui a pouco a gente se fala. Ah, boa tarde. Boa tarde. Ó, Vou chegar aqui. com licença. Pois não. O meu nome é Paulo Sérgio Ferreira. E a senhora quem é? Eu sou Vilma. Senhora Dona Vilma, já estive aqui na GAECO há uns poucos anos atrás
E aí eu trouxe uma denúncia de um homem que está pagando uma organização que tem juízes, tem policiais, que é pago por ele, porque ele me jurou de morte há 30 anos atrás. Então ele está usando esse método para isso. E desde então ele tem feito com que essas pessoas movimentassem a minha documentação, como foi inserido o crime no meu nome há pouco tempo. Você aceita um café? Não, Uma obrigado. água? Não, obrigado. Sei, mas E aí eu tive deixa que... eu ir direto ao assunto. O senhor, o que é que o senhor deseja fazer aqui da ouvidoria? Eu fui lá agora na GAECO novamente, e eles pediram para eu vir aqui. Então eu quero deixar minhas redes sociais, que é onde estão os vídeos mostram a sequência das denúncias e o que está acontecendo na tentativa desse sequestro da minha pessoa. Como eu estou no momento... O GAECO mandou o senhor vir para cá? Sim, agora, acabei de sair de lá. Então, como eu estou numa instituição do governo no momento, que é um chamado SAIAF, que é um albergue que tem lá no Areal, por esse trâmite eles já tentaram algumas vezes, dando carteirada, na verdade, tentar me tomar de sequestro lá. E agora eu voltei para lá, eu escolhi ir para lá, realmente para que ele venha pagar um juiz que vem de sentença na minha cidade de São Paulo, para que se concretize realmente o sequestro através do órgão governamental. Então, eu quero deixar isso em andamento, porque o sequestro está em andamento. Porque lá é uma coisa mais fácil de acontecer. A polícia chega lá para prender as pessoas... Assim, o que é que o senhor quer que a gente diga, faça aqui? Porque aqui a gente só registra uma denúncia, é só o que a gente faz. É o que eu estou fazendo. Sim, mas qual é a denúncia? É contra quem a denúncia? Contra um homem chamado Marcos, do Santa Mônica, Pirituba, São Paulo. Ah, mas é de Santa Mônica, Pirituba, de São Paulo. E qual é o problema? Porque Aqui não é um núcleo de inteligência da polícia. Não, aqui não é um núcleo de inteligência. Mas o núcleo acabou de me mandar para cá. Não é não. Aqui não é um núcleo de inteligência da polícia, não. E no caso, esse caso aí, o senhor tem que registrar um boletim de ocorrência na polícia, entendeu? É na polícia que o senhor tem que registrar o boletim de ocorrência. E aí, tudo que o senhor apresentar lá na polícia, depois vem para cá. Aqui não é um núcleo, aqui é ouvidoria. Por isso ele, o HECO, acabou de me mandar para cá. Não, mas aqui, esse tipo de denúncia, eles inclusive podem mandar até para lá, para São Paulo. Porque não é, a pessoa está aqui, a pessoa está lá em São Paulo, né? Sabe quantas vezes eu estive na delegacia já fazendo denúncia, senhora? Algumas vezes. Sabe o que eles fizeram? Prevaricaram. Entendi. Ah, Tá. O senhor me aguarda aqui que eu vou pedir para o meu colega atender o senhor, tá? Sente ali, por favor. O senhor aguarda, por favor. Sente aqui, ó. Pode sentar aqui nesse. Menino, licença. Paulo Sérgio Ferreira. Com licença. Tudo bem, seu Paulo? Tudo ótimo. O que nós podemos te ajudar, seu Paulo? Bom, eu já estive aqui na GAECO do lado e fiz a denúncia pessoalmente, mas pelo que eu pude entender da última vez que eu estive aqui, eles não deixaram eu entrar. O Ministério sendo público, um homem negro não poder entrar, já se consuma um racismo, porque o Ministério é público. Então, voltei agora novamente para fazer um recalque na denúncia e eles disseram que não tem um registro lá do que eu deixei. No que já é estranho, porque é um núcleo de inteligência nacional. Então eu venho fazer novamente a denúncia, recalcá-la, porque hoje eu tenho uma rede social onde eu venho citando passo a passo do que vem acontecendo. Então, como eu agora estou desempregado e precisei de uma casa, e escolhi ir para o mesmo lugar que eles já tentaram. Essa organização já tentou, por carteirada, me tomar de sequestro. Só que eu nunca fui bandido. Então eles não conseguiram. Então num dos vídeos eu também deixo no começo, no final, eu vou chegar lá. No final do ano passado eu fiz um documento, um vídeo, dizendo para ele, que é um homem chamado Marcão, do Santa Mônica, Pirituba, São Paulo, que esse seria o momento, que eu daria o momento para ele
colocar a cereja no bolo. E qual seria? Que eu fosse para um lugar do governo, como eu estou agora. Eu escolhi de sexta-feira para cá, eu estou lá, num albergue chamado SAIAF, que é um albergue do governo. E lá, eu já vi vários policiais, tanto federais, vir buscar pessoas estrangeiras aqui, lá dentro. E o regime deles é sempre prender a pessoa 10, 11, meia-noite. Então, a cereja do bolo para esse inimigo, esse assassino que tenta quer me matar há 30 anos, esses policiais que ele enviou dessa vez, que está dando carteirada em todo lugar que eu estou indo, tem a oportunidade, ele pagando um juiz que vende sentença, em poder me tomar de sequestro pelos documentos. Coisa que já fizeram militarmente, já me esconderam na Amazônia, já fizeram me trancar em outro país, dentro da embaixada, tomaram de sequestro praticamente, mas não conseguiram êxito nisso. Embaixada de outro país? Sim, onde eu estive. País? Eu viajei pela nossa América, eu estava indo realmente à América do Norte buscar ajuda internacional, na época. Então, eles conseguiram mexer meu passaporte e eu fui acusado de estar entrando na Colômbia com 1 e estava saindo com 2. E nessa que eu voltei para regularizar e ver o que estava acontecendo e regularizar a situação, eles me trancaram na embaixada. Então eu quero deixar as minhas redes sociais registradas aqui para observação, minha documentação. Qual é a rede social do senhor? Qual é a rede social do senhor? Meu nome é Paulo Sérgio Ferreira, o YouTube. Paulo Sérgio Ferreira. O nome de um vídeo para você cair nela rapidinho é Papo Reto Sem Frescura. Não se ofenda. Este é um canal que está num aparelho que eles me trancaram no hospital psiquiátrico aqui e tomaram o meu aparelho, tomaram todas as provas que eu tinha. Celular. Não, eu estou com outro agora que eu comprei.Esse é o segundo que eu tenho. Eu nunca, só comprei celular para isso. Tá, Na verdade, eu trabalhar no momento, né? Sim, esse eu comprei de um camelô. Tá, o senhor está morando no albergue Eu estou morando lá, estou ficando desde sexta-feira que eu estou lá. de Taguatinga? Isso, desde sexta-feira agora. Então eu já conversei com a diretora lá, entende? Então eu quero deixar essas redes. Também tem um outro canal que é o atual, que é o que eles estão tentando bloquear a todo momento que eu não faça divulgação. PSF. O nome do vídeo você pode colocar como Ouça com Atenção. E a minha documentação, porque assim que for decretado lá em São Paulo, ou que ele pague um juiz do Rio de Janeiro, seja lá onde que ele quiser, vocês entenderão que isso é um mandato falso. Esse é o mandato de um juiz que vem de sentença, que é a cereja da organização. Eu sou paulistano. Sou paulistano. Inclusive, aquela bandeira nacional lá embaixo, em 2000... Mas o senhor tem algum processo, alguma coisa que... Eu nunca tive problema nenhum com justiça. Como é que o juiz vai mandar prender o senhor? Não manda não, seu Paulo. Mas um juiz que vem de sentença manda qualquer coisa na minha cidade. Qual cidade é? São Paulo, capital. Ah, cidade capital. Manda qualquer coisa. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Aquela bandeira nacional lá embaixo no pavilhão, em 2011 eu botei fogo nela, porque eles tinham toda a minha documentação armada para me tomar como se eu fosse um bandido. E eles não conseguiram. Porque lá de cima eu não consegui falar com toda a reportagem possível e escutava, vendo pela televisão em outros celulares, de que eles diziam que o homem que estava lá em cima não deve nada ao Estado brasileiro. Nunca deveu nada. Entende? Então, eu venho pedir ajuda novamente, porque da outra vez que eu estive, eu fui direto no coração, no núcleo da inteligência da GAECO, e pelo que eles me falaram agora que eu conversei com a pessoa lá em cima por telefone, estando na portaria, eles disseram que não tem um registro de tudo que eu trouxe. Ou seja, então nessa capital federal do nosso país, um homem negro tem que ser sequestrado, tem que ser morto. Então vale a pena. Então essa que é a máquina do governo, que os negros sejam realmente mortos no nosso país, ainda mais um governo que nós temos agora que diz que é pelos pretos, quando é mentira. Se aquele cidadão que está lá no palácio, em 2006, eu pedi ajuda para ele, e ele, com todo o documento que eu levei para lá, ele colocou de volta na mão dessa quadrilha organizada. Mas ele quem?
cidadão do executivo no momento. Presidente? Pelo protocolo, você verá nos vídeos na rede social que eu venho citando isso. Então, antes eu não tinha como, não tinha rede social, não tinha nada. Então, era só a minha palavra. Hoje eu estou tendo condições de mostrar isso, abranger isso para mais pessoas. Entende? Agora, uma coisa é certa, eu estou vindo aqui para pedir esse respaldo, essa observação, que seja feita essa observância nesse trâmite, na minha documentação. O senhor quer que fique, que a gente tenha o conhecimento de que se vier e prender o senhor, é isso? Me sequestrar. Sequestrar. Mas quem tem interesse em sequestrar o senhor? Nas redes sociais eu explico tudo isso O daí. senhor vai explicar lá. Isso. Por isso que eu estou trazendo, eu não tenho problema nenhum com justiça, nunca tive. Eles colocaram um crime esses tempos, um ano passado, começo do ano passado, tive que ir na defensoria para tirar isso do meu nome. Eles mandam um crime no meu nome, como dizendo que é homônimo, só que o sobrenome é outro. Já tiraram documentação minha na esplanada do Ministério com outro CPF, tendo o meu documento em mãos. Outra cor de pele. Quando eu queimei a bandeira que eu fui na Superintendência de Polícia Federal, o escrivão que estava lá, com o meu CPF na mão, que os números são enormes, ele colocou o meu número como, no final, em vez de 09, como 91. O senhor me falou que houve um encaminhamento para a questão psiquiátrica, e o senhor foi? O senhor foi para o médico ou não? Sim, já fui. Inclusive, da segunda vez que eu fui buscar um papel no hospital, eles me trancaram. Eles estão usando dessa argumentação. Porque eu tenho uma esquizofrenia e eles acham... Você teve tratamento? O senhor... Sim, continuo tomando remédio diariamente, tudo normalmente. Normalmente. Estou fazendo tratamento, Qual remédio que o senhor toma? haloperidol, prometazina. Então, estou fazendo tudo conforme... O médico está falando. Para que eu não vá ter que ir no hospital novamente e a psiquiatra pedir para eu entrar decentemente, depois que eu entrar, ela levantar e mandar trancar a porta com cadeado, em se dizendo depois que eu, saindo do hospital, como eles colocaram Qual dentro... hospital que o senhor foi? Aqui no hospital de base foi um lugar. Aí eles, dentro do sistema de saúde, eles colocaram que eu ia voltar e matar os médicos, matar os psiquiatras. Quando lá no São Vicente de Paula está escrito dentro do meu prontuário de que eu voltaria, descarregaria um pente de bala na cara de um psiquiatra, que eu mataria os enfermeiros. Quer dizer, o que ele não conseguiu pela parte bandida dele, ele está tentando fazer isso pela parte do governo, pelas instâncias de polícia e pelas instituições. Entende? Então, dentro do sistema, eu estou como, de saúde, eu estou como homicida. No nacional, eu estou como estelionatário do meu próprio documento, porque eu já estive no Ministério Público Federal em Roraima, quando eu me repatriei. E o senhor Lenival Ferreira, ele me taxou como estelionatário do meu próprio passaporte. Então, quer dizer, só se a polícia é muito burra no meu país, quando eu vou numa delegacia de Polícia Federal para tirar um passaporte, há muitos anos atrás, e eles olhar para mim e falar assim, não, esse cara, ele é o melhor bandido do país, vamos dar um passaporte para ele ir embora. Só se a polícia é muito tapada, de eu colocar fogo numa bandeira nacional aí numa superintendência de polícia e passar uma noite lá e vir na rua no outro dia, porque eles investigam a sua vida toda. E agora que eu fui lá de novo para pegar uma resolução, porque eles tomaram tudo isso dentro do São Vicente de Paula, junto com o outro aparelho que está em mãos com ele, eles levaram todas essas papeladas. Aí o próprio hospital pediu para eu ir na delegacia, na 12ª, fazer um boletim de ocorrência. Eu fui. E sabe o que eles me disseram? Que não podiam fazer absolutamente nada. Mesmo eu explicando para eles que estava meu aparelho está na mão de uma quadrilha sofisticada. Eles disseram para mim que não foi um roubo, foi um extravio, que eles não podem fazer nada. Tá bom, seu Paulo. A gente vai ficar com esse conhecimento aqui, tá bom? Se tiver uma coisa, mas não vai ter nada contra o senhor, não. Não tem nada contra o senhor que pesa. É uma coisa certa. Estou deixando isso bem ciente, porque eu jamais vou me ajoelhar diante de anticristo e de um comunismo que está sendo oficializado no meu país. Tá bom. Isso eu não queria. Então, se eu morrer na ação, você já sabe o porquê. Tá, não se preocupa não vai ter isso não. Tá bom, não vai ter isso não, se preocupa não. E qual é a providência que o senhor está tomando nessa questão? Não, o senhor falou que vai tomar conhecimento, a gente vai ficar sabendo, mas a gente
Não tem sobre quem investigar. O senhor está falando que tem alguém que pode vir com a medida. Se vier, a gente pode fazer alguma coisa. Então eu vou mas não começar tem. de novo. O nome do rapaz é Marcos. Ele mora no Santa Mônica, Pirituba, em São Paulo. Certo, mas aí a gente vai ter que passar para as autoridades lá de São Paulo. Isso Sem vai ter que problema. agir em São Para Paulo. mim não há Mas problema não é algum. aqui, a gente não atua em São Paulo. A gente atua só no DF. Só se vier uma coisa para cá, a gente não atua em São É Paulo. interessante que quando eu estive na delegacia de polícia no Ministério Público Federal, eles disseram para mim que eles não tinham jurisdição também em qualquer outro Isso. país. Não, não tem. Isso eles me explicaram. Não tem. A gente não tem em São Paulo, a gente só atua no DF. Sim. Então teria que realmente, como eu estou pensando, ser consumado para que se faça alguma coisa. Não, o senhor pode entrar em contato com o Ministério Público de São Paulo. E eu gostaria de poder entrar em contato com vocês aqui. Eu posso levar um e-mail, um número de telefone? Sim, posso falar sim. Eu tenho uma cartilha aqui que eu posso ver. Aqui é o nosso telefone. O senhor tem um aplicativo do MP, tá? Tá aqui a nossa página. Tá? Você pode estar no formulário eletrônico aqui, ó. E registrar também. E que eu ligue e faça uma ligação direta. Tem como, seu Léo? Sim, claro que sim. Através desse telefone Esse aqui, ó. telefone aqui. Sim, Esse também é só em expediente normal. sim, meio-dia 18. Mas nesse caso, como o senhor está querendo alguém de São Paulo, o senhor vai ter que entrar em contato com o Ministério Público de São Paulo. Aham. O senhor está querendo uma pessoa que está lá em São Paulo, né? Essa pessoa que o senhor falou que tem interesse em produzir algum mal para o senhor, né? Lá em E São mesmo o Paulo. sequestro sendo nacional, em via de fato nacional, não se pode investigar daqui. Só se realmente acontecer o fato. Uhum. Você não liga não que eu estou colocando para minha rede social também. E novamente eu estou presente aqui. E novamente fazendo o relato. Porque assim que eles chegarem, com certeza haverá uma situação bastante constrangedora Aqui no DF. aqui no DF. Porque eu estou deixando bem claro que tá em andamento. Porque com 50 anos de idade eu não poderia começar a ser criminoso a partir de 50 anos. Eu sou estúpido, né? Uhum. Se eu nunca cometi crime antes. Não, não tem nada que Inclusive, peça sobre o senhor. até as vezes que eu fui para a delegacia, que a delegacia me tomou um RG, que eu fui obrigado a tirar esse RG aqui no Distrito Federal. Quando eu me atirei com 50 gramas de maconha para que eles me prendessem, para que eu fosse vinculado à delegacia, Mas porque por que o senhor a fez equipe, isso? O senhor pegou porque droga? eles estavam já com toda a minha documentação preparada dentro do sistema para me tomar Mas como que o como senhor se eu fosse um conseguiu essas bandido. 50 gramas de droga? Ah, desculpa. O senhor é um cara inteligente. Em qualquer esquina que você quiser, você arruma qualquer tipo de droga. Pô, todos nós sabemos disso. Mas o senhor E eu simular- sabia. Mas o senhor simular que estava com droga para ser preso? Não, eu não simulei. Eu estava mesmo. E por isso eu passei no meio da diligência em alta velocidade para que eu fosse preso e não sequestrado pela equipe que ele mandou. E esses documentos todos que eu tinha tá em mãos dessa quadrilha. Então, devagar eu vou colocando as coisas ao conhecimento de autoridades. Porque eu não acredito que todo policial aqui nessa capital se venda por qualquer moeda. Eu acredito que tenha polícia de verdade aqui. Afinal, é a capital do meu país. Por mais porcaria que Então o senhor foi seja. sequestrado, o senhor foi levado para uma embaixada, e aí depois o senhor foi trocado por alguma coisa e o senhor veio de forma pacífica, é isso? Aqui? Sim? O senhor foi repatriado em Roraima, como o senhor falou? Sim. Ó, eu fui, voltei, fui de novo, voltei. E sempre observando. Eles diziam para mim que eu não precisava passar pela Polícia Federal, Quer mas dizer, eu... essas pessoas poderiam ter matado o senhor, mas não quis matar. Aí é que Por que tá, que ele quer aí é manter que o tá seu o ver? ponto. Houve, no começo de tudo, um juramento que ele me levaria por todo o dinheiro, tudo que o dinheiro pudesse comprar, pela força policial. Porque se fosse para me matar, o senhor falou a coisa certa. Eu já estaria morto há muito tempo. Mas ele quer fazer isso. Certo, mas qual é o interesse que ele tem no senhor? Me torturar, me decepar, me queimar. Como Você você... não teria feito isso? Igual sequestrar, não teria feito? Na verdade, eu nunca dou todo esse espaço. O senhor não dá espaço. O senhor está sequestrado, Não, o senhor que não dá espaço? não.
Se eu tiver sequestrado, não tenho como, né? Então, Eu não dou espaço para o sequestro. Embora eles tentaram pela via militar, entende? Que eu explico também o que aconteceu na Amazônia e explico como aconteceu também na embaixada, entende? Não conseguiram êxito nisso. entendi. Bom, São Paulo, quando for alguma coisa realmente no DF, né, alguma coisa que tenha acontecido, o senhor registra tanto na delegacia ou aqui no Ministério Público. Aí o senhor está falando de uma quadrilha que está em São Paulo, realmente. Não, a quadrilha está aqui. Essa quadrilha está aqui? Está aqui, pô. Em que local? Aonde quer que eu esteja. Ah, São Paulo, olha, a gente aqui assim, a gente não tem uma coisa abstrata. Você acha abstrato? Sim, é abstrato. Então, Você fala de um sequestro, então eu tenho que de uma deixar, coisa assim, tenho que deixar olha, acontecer primeiro. Isso, São Paulo, sim. A gente trabalha com Entendi. fatos. Isso, eu O tô senhor tem que ter alguma ameaça de direito, alguém que realmente esteja operando alguma coisa. O senhor está falando Aí de chegou ao coisas ponto. que realmente não O está fato. acontecendo. Eu fui na 21ª, onde eu morava, numa Nariqueira. Minha ex-cunhada que levou eles para dentro de casa, ela me ameaçou. Ela me jurou dizer que eu tinha que morrer no quintal. Eu gravei áudios dela conversando com eles e levei na delegacia. E sabe o que a delegacia me disse? Que não ouviu nada. Quer dizer, a delegacia tem tecnologia o suficiente para ouvir áudios, disse para mim que não teve nada. Então são fatos. Eu levo os fatos e a delegacia prevarica. Tá bom, São Paulo, a gente já tem conhecimento aqui, tá bom? E aí a gente fica aguardando o senhor entrar em contato com o Ministério de São Paulo e novas notícias que o senhor tiver, né, de saber de onde está o paradeiro dessa pessoa, de que quadrilha é essa, por que está, né, perseguindo o senhor, para que a gente possa, né, a polícia possa tomar alguma atitude. Mas por enquanto não tem nada ainda de concreto. Tá certo. Tá bom? Então Tá encerrado bom. o atendimento. Tá Tá bom? ok então. Muito obrigado. Por nada, boa tarde para o senhor, estou à disposição, tá bom? Obrigado, seu Léo. Se eu voltar aqui novamente, isso pelo menos vai estar registrado? Isso vai estar pelo menos registrado que eu tive aqui? Sim, claro que sim. Se o senhor me der essas informações aqui, eu vou colocar isso aqui justamente na ocorrência. Ok. Eu agradeço. Muito obrigado. Tá bom? Tá ok. Tchau, tchau. Boa tarde. Como vocês percebem, mesmo você vindo, eles tiram onda da sua cara. Entende? É como eu digo. Aqui na capital, de uma sociedade racista, traiçoeira, covarde, onde eles veem um negro na rua, eles têm uma cultura chiqueiriça, embora entre eles se comprazem um com o outro. Então, você fica à mercê, por ser um homem negro, desse tipo de situação. Porque qualquer vagabundo que tenha um dinheiro aqui na capital bosta, Brasília, manda e desmanda. Afinal de contas, nós temos hoje um governo federal que é um crime organizado lícito. Então, opa. Só um crachá. Sim. Entrega onde? Aqui mesmo. Obrigado, chefe. Nada. Então, como nós temos um governo federal que é uma organização criminosa lícita, se vê que subordinado a ela, a esse governo, os demais, as instâncias de polícia, as instituições, não vão querer ajudar um cara preto, né? Porque o sequestro, o assassinato, parte daqui da capital bosta, Brasília. E eles fazem de tudo que você desapareça. Você não viu a conversa agora? Como é que se desenrolou? Eles fazem você desacreditar de você mesmo. Eles taxam você como se você fosse um delinquente. Eles taxam você como a escória. Eles taxam você como um excremento, sendo eles o excremento da sociedade. Sendo eles
os traidores da sociedade. Isso é para você ter uma ideia de como funciona na capital federal, Brasília. Independe de que parte você é, de que rincão você vem do país. Aqui é assim que funciona. O desdém é generalizado. Totalmente. Mas, como eu disse, não me rebaixo e não me prostro jamais ao diabo vermelho, e muito menos à equipe que esse maldito tem mandado para cá. Estou deixando isso relatado porque certamente hei de morrer na batalha. Morro, mas não me ajoelho nem ao sistema federal e nem ao sistema ilícito desse nosso país. E vamos que vamos.